E aí, galera, de boa? Vamos à nossa aula de hoje, continuando com geometria plana. Vamos ver hoje sobre paralelogramo, pelo menos nessa primeira parte da aula. Aqui eu coloquei uma figurinha do paralelogramo. A área do paralelogramo você faz base vezes altura, só que a altura é aqui, ó. Alguns, não sei porque teimam em querer que a altura seja aqui, mas não, a altura é a distância perpendicular entre essas duas bases aqui. Então cuida com isso, base vezes altura. O paralelogramo era um retângulo que deu uma inclinadinha. Então se você cortar, aliás, eu vou pegar aqui, já tá. Se você pegar, recortar aqui e colocar aqui, ele vai se encaixar exatamente aqui, voltando a ser o retângulo. Ok? Vamos fazer alguns exercícios de paralelogramo. Nesse primeiro ele pede para você calcular a área desse paralelogramo, onde a base é 16 e a altura é 3. Aqui fica bem tranquilo você fazer. Então a área, peguei um bem simples para você entender. Base 16 vezes altura 3. Então a área disso aqui vai valer 48 centímetros quadrados. Ok? Esse primeiro só para você pensar, nossa, como é fácil. E é fácil mesmo. Vamos para o número 2. Ele pede para você calcular aqui a área desse paralelogramo. Isso aqui tudo vale 10. Isso aqui vale 6. Isso aqui vale 5. 5 não é a altura. 5 não é a altura. Já já você vai entender por que é 10 ali. A altura é exatamente aqui, ó. Isso aqui que é a altura. E a altura sempre é perpendicular. Então, aqui, ó, o ângulo reto. Então, eu preciso, deixa eu indicar aqui que você tem H aqui. Eu preciso descobrir esse pedacinho para fazer Pitágoras e achar H. Então, tudo isso aqui vale 10. Isso aqui vale 6. Então, desse 10 eu tiro 6 e vai sobrar 4. Então, aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 4. Deixa eu melhorar esse 4. Aqui. Então, vamos. Cálculo. Eita, horrível. Cálculo de H. Então, usando Pitágoras, H ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Lógico, tem alguns de vocês que já sabem que isso aqui é um triângulo que a gente chama de pitagórico e já sabe quanto que vale H. Numa questão de vestibular, faz direto, nem precisa calcular. Então, 25 menos 16. H ao quadrado vai ser 9. Isso quer dizer, então, que H vale 3 centímetros. Isso aqui é a medida de H. Com isso daqui, a gente pode calcular a área. Agora a área é bem rapidinho. Base. Quanto que é a base? 6. Ok? A base é isso aqui, ó. Isso daqui. 6. Que está aqui em cima, ó. Vezes a altura, que é 3. Então, a área desse paralelogramo, nós temos 18 centímetros quadrados. Essa aqui é a área do paralelogramo. Então, está aqui essa área. No número 3, nós temos aqui uma novidade. Eu tenho aqui um ângulo. Aqui eu recebi quanto vale isso aqui. Aqui também tem. Aqui vale 18. E eu preciso calcular a altura. Vamos colocar aqui a indicação da altura.
E já já você vai entender. Vamos ver que eu tenho um pouquinho mais para baixo. Aqui. Então, isso aqui é um ângulo reto. Como que eu vou fazer aqui? Isso aqui vale 10, que está lá. E eu preciso achar o valor de H. Então, colocando aqui embaixo... Não, eu vou colocar aqui em cima que eu vou ter mais espaço, porque a área é menor. Cálculo de H. Como tem ângulo, vou trabalhar com a trigonometria. H é o cateto oposto. 10 é a hipotenusa. Cateto oposto com hipotenusa, isso é seno de 60 graus igual H sobre 10. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual H sobre 10. Simplificando isso daqui, esse com esse, aqui fica 5, aqui fica 1. Multiplicando o cruzado, o que nós vamos ter multiplicando o cruzado? Eu tenho que H vale 5 raiz de 3 metros. Ok? Então, caraca, horrível. Deixa eu fazer com outro que é mais fácil. Então tem aqui 5 raiz de 3 metros. Agora a área. A área vai ser base 18 vezes 5 raiz de 3. Então quer dizer que a área vai ser 90 raiz de 3 metros quadrados. Bem tranquilo assim de fazer. Sabendo trigonometria, isso aqui vai bem tranquilo mesmo. Ok? Próximo exercício, então. Nós temos o número 4. De novo, vou trabalhar com a trigonometria. Calcule a área desse paralelogramo. Só que aqui nós temos um ângulo 30 graus que é formado pelos lados 6 e 8. Isso aqui não é um triângulo retângulo, então eu não posso usar Pitágoras aqui para fazer isso aqui. Eu vou usar o teorema das áreas. Então, a área desse paralelogramo vai ser 6 vezes 8 vezes o seno de 30 divididos por 2. Só que isso aqui é a área do triângulo. Eu tenho que multiplicar por 2, porque eu tenho dois triângulos. Fazendo isso, isso aqui fica fora. Então, a área vai ser 6 vezes 8 vezes 1 meio, que é o seno de 30. Simplificando aqui, vamos fazer essa simplificação. Aqui fica 1, aqui vai ficar 4. E 6 vezes 4, 24 metros quadrados. Então, a área desse paralelogramo. Essa fórmula que eu usei ali foi a fórmula da área de um triângulo usando trigonometria. Ok? Você pode pesquisar ou eu te passo depois, se você não conseguir achar, a área de um triângulo pela trigonometria. Vamos aos trapézios agora. Isso, vamos aos trapézios. E aqui você tem... Eu coloquei para você conhecer os tipos de trapézios que você encontra. Trapézio retângulo é aquele que apresenta dois ângulos retos. Então aqui, ó, os ângulos retos. Então isso aqui é um trapézio retângulo. Trapézio isósceles é aquele em que os lados não paralelos são congruentes. Os lados não paralelos eles são iguais
e de mesma medida. Aqui nesse retângulo, a altura é essa medida aqui ou aqui, ó, tanto faz, ok? No trapézio isósceles é aqui, ó, que você tem a altura do trapézio, e a altura nunca é inclinadinha. E por último, o trapézio escaleno é aquele em que os lados não paralelos não são congruentes. Então, esse lado tem medida diferente desse lado aqui, consequentemente a altura está aqui. Apenas para você conhecer, porque o exercício pode dizer assim para você: considera um trapézio e dá o nome do trapézio, você precisa saber. Então, não esqueça de passar esses conceitos para o seu caderno. E aqui a área do trapézio, você já sabe, mas eu coloquei aqui para gastar o espaço, tá? Então, base maior, aqui embaixo, mais base menor, aqui em cima, vezes a altura, que é isso daqui, divididos por 2. Vamos a alguns exemplos, uns mais fáceis, outros mais complicados. Então, calcule a área do terreno cuja planta é o da figura abaixo. Aqui você tem um trapézio, bem simples. Base maior, quem fez a figura só para dificultar, ok? Então você pode fazer assim, ó. Você pode fazer assim, completa aqui, ó. Isso aqui você tem a mesma medida lá de cima. Então aqui você tem 20. Horrível, meu 20 metros. E tudo isso aqui, ó, ou que você já poderia ter colocado direto, né? Tudo isso aqui vale 40. Então você tem a base, só para você deduzir isso daqui, você tem 40 metros. Isso aqui. Então a área desse trapézio vai ser Bzão, que é 40. Abro parênteses. 40 mais 20 vezes 30 divididos por 2. Ok? Você pode simplificar isso aqui. Aqui por 2 dá 15. Por 2 dá 1. E aí você tem que a área desse trapézio vai ser 60 vezes 15. Multiplicando 60 vezes 15, isso dá 90, com zerinho, 900 metros quadrados é a área desse trapézio aqui. Ok? Bem de boa para fazer isso aqui. Vamos ao número 2. Qual é a área do trapézio retângulo? Ó, trapézio retângulo, cujas medidas estão em metros indicadas na figura abaixo. Base maior é 14, base menor é 8, isso aqui é 10. Eu preciso calcular a altura. Então, para calcular a altura, eu vou trazer para cá, ó. Eu vou trazer... Eita, se eu apertar aqui fica mais fácil. Eu vou trazer aqui, ó. Isso aqui, então, é um ângulo reto. Ok? Vamos colocar as medidas. Aqui é H, que eu preciso calcular. E aqui vale 6. Por que aqui vale 6? 14 menos 8. Então aqui vale 6. Você pode calcular H usando Pitágoras. Vamos fazer esse cálculo. Então aqui vai ficar H ao quadrado mais 14. Não, errei, desculpa. Dormi aqui. Mais 6 ao quadrado. Estava dando em pânico, ia dar número negativo. Igual a 10 ao quadrado. H ao quadrado é igual a 100 menos 36. H ao quadrado é igual a 64. H ao
quadrado, 100 quadrado, 8 centímetros. Então a altura desse trapézio vale 8. Com isso eu já posso calcular a área, que vai ser... Vou calcular aqui, vou dar mais espaço. A área que vai ser base maior 14, base menor 8, vezes a altura 8 também, divididos por 2. Simplificando aqui, ó, aqui fica 1, aqui fica 4. Então a área desse trapézio vai ser 22 vezes 4. A área desse trapézio então vai ser de 88 centímetros quadrados. Acho que ficou melhorzinho assim. Ok? Então temos aqui a área desse trapézio, bem bonitinha. Próximo, também bem simples. Determine a medida da base menor de um trapézio de 100 centímetros quadrados de área, 10 centímetros de altura e base maior valendo 15. Então vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar a fórmula da área. Então Bzão mais Bzinho vezes H divididos por 2. O que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir os valores que eu tenho aqui no enunciado. Quanto que é a área? A área vale 100. Então aqui você já coloca 100 igual base maior 15 mais base menor, é o que ele pede, repete B, vezes altura 10 divididos por 2. Você pode simplificar aqui, ó. Você pode simplificar aqui esse 2 com esse 10, ou você pode fazer assim, ó. Corta aqui e corta aqui, ó. É como se eu tivesse passado esse 10 para o outro lado dividindo. Ok? Isso vai dar 20. Se você simplificasse aqui, 100 divididos por 5, o 20 que você tem ali, de boa. Agora, esse 2 passa para o outro lado, então eu tenho 20 igual a 15 mais B. Passa para o outro lado o 15, então B vale 5 centímetros. Então, descobrir quanto que vale a medida da base menor, 5 centímetros. Ok? Próximo exercício. Qual é a área do trapézio retângulo cujas medidas em centímetros estão indicadas na figura? Bom, eu já fiz um parecido com esse. Eu preciso descobrir esse pedacinho aqui, ó. Tudo isso aqui vale 15. Tudo isso aqui vale 15. Aqui em cima vale 10. Então, quanto vale esse pedacinho aqui? Que você já sabe. Esse pedacinho aqui vale 5. Então, vamos calcular H. Cálculo de H. Então, vai ficar assim, ó. H ao quadrado mais 5 ao quadrado igual a 13 ao quadrado. H ao quadrado igual a 169 menos 25. H ao quadrado, 144. H vai ser 12, porque a raiz de 144, lá no enunciado, disse que é centímetro. Então, vamos indicar como centímetro. Ok? Horríveis. Agora, isso aqui é a altura. A área
Vamos fazer a área aqui. Fazendo aqui. Bzão, 15. Mais Bzinho, 10. Vezes H, 12. Divididos por 2. Simplificando aqui, fica 1. Aqui fica 6. Então a área disso aqui vai ser 25 vezes 6. A área desse trapézio é 150 centímetros quadrados. 150 centímetros quadrados, a área desse trapézio. Vamos ao próximo. Estamos terminando. Número 5. Um de vestibular agora aqui, ó. As regras que normatizam as construções de um condomínio definem que a área construída não deve ser inferior a 40% da área do lote e nem superior a 60% desta. O proprietário de um lote retangular pretende construir um imóvel de forma trapezoidal, conforme indicado na figura. Eu não sei quem constrói assim, mas o que o exercício diz que é. Para respeitar as normas acima definidas, assinale a alternativa que contém todos os possíveis valores de x. Ok, vamos por partes. Por parte. Primeiro vamos calcular a área do terreno. Então, a área total do terreno. O do lote, né? Que ele fala ali um lote. Mas é terreno, tá? Do terreno. Então, a área do terreno vai ser. A base desse terreno vale 20/30 vezes a altura, que é 20. A área do terreno ele é de 600 metros quadrados. Então, essa aqui que é a área total desse terreno. Agora, ele pede para você fazer o seguinte. A área construída, que é o caso aqui, está em preto, não deve ser inferior a 40%. A 40%. Ok? Ele quer saber o valor de x. Então, qual que é o mínimo? O mínimo que essa área deve ter? 40% de 600. Então, vamos calcular área mínima. Área mínima. Então, vai ser 40% de 600. Ok? Tá aparecendo amém ali, né? Eu vou colocar o M em minúsculo. A área mínima, então, vai ser 40 sobre 100, que é o 40%, vezes 600. Então, tira 2 zeros daqui, 2 zeros dali. 6 vezes 4, 24. Então, a área mínima tem que ser de 240 metros quadrados. Essa aqui é a área mínima permitida nesse terreno. Ok? Então, quanto tem que ser o valor de x? Quanto tem que ser o valor de x para que essa área seja de 240 metros quadrados? Deixa eu ver se eu tenho espaço mais aqui embaixo. Não, vou fazer aqui em cima. Então, 240. Deixa eu fazer de outra cor. Gastar a caneta verde agora. 240,
que é igual a x mais 12 vezes 20, tudo isso divididos por 2. Para você entender, essa área mínima tem que ser 240. Então, 240, base maior, que é x, mais base menor, que é o 12, vezes a altura. Agora, simplificando, eu vou fazer essa simplificação. Eu vou tirar aqui e tirar aqui, ó. E vou tirar aqui e tirar aqui. Então, isso vai ficar assim, ó. X mais 12 igual a 24. Então, x tem que ser 12. Então, no mínimo, x tem que ser 12. Ok? Então, os possíveis valores para x, ó. Olha aqui, ó. 12. Se for uma questão de múltipla escolha, não. Uma questão lá já matava, tá? Mas vamos verificar isso daqui. Área máxima. Qual que é a área máxima permitida? Eu vou colocar um A, um M maiúsculo. A área máxima é de 60% de 600. Então, a área máxima vai ser 60 sobre 100 vezes 600. Corta esses dois com esses dois. Isso quer dizer, então, que a área máxima vai ser de 360 metros quadrados. Então, no máximo que eles permitem construir nesse condomínio, 360. Então, vamos fazer aqui, para ganhar espaço, 360 igual a x mais 12 vezes 20 divididos por 2. Eu vou tirar esse 0 com esse 0, esse 2 com esse 2. Então, eu tenho que x mais 12 igual a 36. Então, isso quer dizer que x vai ser 24. Então, x máximo vai ser 24, x mínimo vai ser 12. Então, a resposta correta seria essa daqui. Ó. Ok, vamos ao último exercício desta aula. Também esse é simples, tá? Só que a figura ficou grande, para dar a impressão que é difícil. Luiz é dono de um terreno de forma de trapézio que possui bases de 10, base menor 10 e base maior 18 e altura 8, indicado aqui na figura. Dentro desse trapézio, Luiz planeja construir uma piscina retangular de 8 por 5. Aqui, ó, 8 por 5, a piscina. Além disso, planeja colocar grama no restante do terreno. Então, aqui nessa parte cinza, que poderia ser um verdinho, né? Quantos metros quadrados de grama Luiz deverá comprar? Então, vamos fazer assim, ó. Área do terreno. Primeiro, a área do terreno vai ser base maior 18, mais base menor que é 10, vezes altura que é 8, divididos por 2. Simplifica, fica 1, simplifica, fica 4. E o que nós vamos ter aqui? Na área do terreno, 28 vezes 4. Então, nós temos aqui que a área do terreno vai ser 32 vão 3, 8 e 3, 11,
metros quadrados. Então esse aqui que era do terreno da piscina, né? Desse terreno. Então agora AP, área da piscina, que é um retângulo, 5 vezes 8, área da piscina, você tem de 40 metros quadrados. Ok? Agora eu preciso fazer a área gramada. A área que vai ser gramada. Então vou colocar um G aqui, ó, de grama. A área gramada vai ser a área do terreno menos a área da piscina. Então, área gramada vai ser 112 menos 40. Isso eu chego à conclusão que a área gramada vai ser de 72 metros quadrados. Então, ele vai precisar comprar 72 metros quadrados de grama. Geralmente a grama vem numas placas, né? O exercício poderia trazer assim para você quanto dessas placas, né? Sabendo que ela cobre tanto, não sei quantos metros tem uma placa daquela lá, ou menos de 1 metro. Poderíamos também enriquecer o exercício dizendo que cada metro quadrado de grama custa tanto, qual é o custo, alguma coisa assim. Mas fica só esse dessa forma aqui. Ok, apresentei para vocês então paralelogramo e trapézio. Não esqueça de fazer os exercícios relativos a esses dois assuntos. Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula. Se cuida. Tchauzinho.